bateria falando as últimas notícias. É, aqui do Miguel Ângelo. Bom, a primeira notícia que o Tarada veio foi capturado. Veja as imagens dele. Fala com notícia, cara. Olha, agora vamos ali, ó, pra... Não, não é isso não. Eu vou dizer também que o Chico Manso vai ser estreado no final do livro com sessão de autógrafo de Maurício Souza. E agora vamos às notícias da previsão do tempo com Brenda Gaspolini. É a Brenda que vai dar a previsão. Vai logo, hoje a previsão. Vai logo, gente. Hoje a previsão do tempo está muito quente. Para, está muito quente. E vamos continuar com os Marquinhos da Turma da Mônica e a Brenda vai falar as outras previsões. Eu sou apresentador, você tem que falar do tempo. É. Vai lá. Como é que tá o clima? Arrasa. O clima tá quente. Marquinhos com Letícia. Tá horrível. Tem que ver a situação. Olha pra cima do Marquinhos. Não, vamos ali, ó. Dois Kevins ali, ó. Tá, agora vamos às dicas de infantis com Suzana Pereira. Ah, não, eu também participo. Seu marido tarado da boca. O tarado fugiu, gente. O tarado fugiu. Ai, ele quer apresentar algo melhor. Bom dia, hoje estamos aqui para... Ali estão os papelados. Gente, eu temos novos filmes infantis estreando no momento. Sugiro que vejam. Tem uma Quarto Favorito 2 que estreará provavelmente essa sexta-feira, ou não, porque eu não sei. E também vejam o novo filme de Monstros S.A. que está estreando no momento. Universidade Monstros. É muito divertido! Agora iremos para a Débora. Olá, povo da... Tá bom, o jornal oficial por aqui. E vejam o tarado da Penha encurralado. Delegada! Agora é hora de debochar do tarado enquanto acabamos com o jornal. É muito perigoso. Acabamos por aqui. Gravação Letícia Micu.